Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação em Lucas 21, que diz assim: a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que toda esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus, do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento. Então, olha só. Então, aqui Jesus está se referindo à oferta da viúva. Não é a quantidade, mas é como você está dando. Eles estavam dando porque eles tinham com fartura. Estavam lhe sobejando. Ela não. Ela deu a única moedinha que elas tinham. A única, que era o único sustento que ela tinha. Ela deu. Aí diz assim: a oração é a linguagem dos pobres de espírito. Os autossuficientes não precisam orar. Aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo se recusam a orar, e os que confiam na justiça própria não conseguem orar. Quando essa viúva foi depositar, ela foi ali em espírito de oração, depositando com a alegria aquela única coisa que ela tinha. E aqui ele diz que a oração é a linguagem dos pobres de espírito. Os autossuficientes não precisam orar. Quantas pessoas dizem: eu não preciso de Deus, eu não preciso de oração, porque tem muito. Mas ele diz assim: aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo se recusam a orar, e os que confiam na justiça própria não conseguem orar. É muito profundo a palavra do Senhor. E ele diz mais: o princípio, o sermão profético e o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosura, pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vós acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Então aqui o que Jesus está dizendo que vai acontecer. Mas tem um resumozinho, uma introduçãozinha que fala tudo o que está acontecendo hoje, no século XXI, como cumprimento da palavra do Senhor. Olha só o que diz. Quando perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da sua vinda, ele mencionou, entre outros, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. A palavra grega traduzida nesse contexto como nação é etmos,
O mesmo termo usado em Marcos 11:17. Jesus não estava falando somente de países em guerra uns contra os outros, mas também de conflitos étnicos. Os maiores conflitos que vemos hoje no mundo são quase todos de natureza fundamentalmente ética e não política. Em meio à enxurrada de destruição que assolará a terra no final dos tempos, motivada em grande parte por conflitos raciais, a igreja é chamada para ser uma casa de oração para todos os étnicos ou grupos étnicos. A igreja que não confrontarem e derribarem a fortaleza do racismo não subsistirão nos tempos vindouros. Quem escreveu esse texto foi Rick Joyner. Então você vê aqui quais são os motivos hoje que causa todo esse conflito, é os motivos étnicos. É um não aceitar o que é o bandista, odeia o crente, o que é de crente odeia um bandista, o católico odeia, e assim vai indo. Não é motivo político, mas são motivos éticos. Eu não aceito a cultura do outro, o outro não aceita a minha. E países que matam, que chegam a matar, como os países muçulmanos, porque ele não aceita o cristianismo, ele não aceita a religião do outro e ele sai matando, de crianças a idosos. Então, essas são as guerras, a guerra que a gente às vezes imagina que é uma guerra de grande proporção, mas são as guerras étnicas que já acontecem em alguns países da África e outros países da América aí. Então você vê quais são como nós já estamos vivendo o princípio das dores, porque rumores e rumores de guerra e guerra está acontecendo direto. Então a palavra do Senhor está se cumprindo, mas ele diz, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ele pode até abreviar, porque está se multiplicando a iniquidade a cada dia. Mas tudo vai acontecer conforme o Pai determinou e o Filho pregou no período que ele estava aqui, e os missionários e os discípulos continuaram levando a mensagem. E está tudo na Bíblia. Se você tirar tempo para você meditar na palavra do Senhor, você vai entender tudo o que está acontecendo, principalmente no nosso país. No mundo. Tudo que está acontecendo no mundo é o cumprimento da palavra do Senhor. Nós temos que estar preparados. E para estarmos preparados, temos que dar um passo para Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e tirar tempo para meditar nessa palavra, para mastigar, para conhecer, para termos conhecimento da palavra do Senhor, para que nós não sejamos pegos desprevenidos pelo nosso inimigo. Porque o nosso inimigo é o nosso, como a própria palavra diz, é a nossa própria, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. Então, os nossos inimigos estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro da própria igreja. O nosso inimigo é o nosso semelhante, que não aceita o nosso ponto de vista. Que não aceita, porque tem pessoas que odeiam a crente, que odeiam falar da Bíblia, mas é o cumprimento, está se cumprindo a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, quer eu queira, quer você queira ou não, está se cumprindo e vai se cumprir. Que Deus venha nos abençoar, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não deixa para amanhã, que pode ser muito tarde. Se inscreva no meu canal, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos para que mais vida seja alcançada com esta mensagem. Que Deus te abençoe nesse dia.